Cristo ressuscitou dentre os mortos. É importante também, meus amados irmãos, que afirmemos que temos a esperança do novo céu e da nova terra, porque Cristo, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ou seja, toda a nossa fé, a essência do Evangelho, repousa sobre esta verdade histórica. Cristo, ele foi morto, sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Nesta noite queremos falar sobre a importância da doutrina da ressurreição. Porém, antes de falarmos propriamente desse assunto, é de suma importância que eu e você possamos compreender o problema que havia na igreja de Corinto. Chama a sua atenção para o versículo de número 12, quando a palavra do Senhor assim nos diz: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Paulo trata aqui, amados irmãos, de uma incoerência daquela igreja, de uma falta de entendimento correto daquela comunidade, de um desvio teológico seríssimo que tinha se agravado naquela igreja. Notem vocês que aquela comunidade afirmava que Cristo, de fato, ele havia ressuscitado dentre os mortos. Porém, a mesma comunidade que ensinava que Cristo havia ressuscitado dentre os mortos, ensinava que não haveria ressurreição de mortos. Incoerência. Paulo, então, à luz do versículo de número 13, ele chama a atenção daquelas pessoas que tinham se distanciado da verdade, quando ele afirma: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. O ponto de Paulo aqui na passagem é justamente esse. Vejam, é impossível afirmarmos que Cristo ressuscitou dentre os mortos se vocês afirmam que não há ressurreição dentre os mortos. Logo, portanto, se não há ressurreição dentre os mortos, Cristo então não ressuscitou. Paulo usa aqui de um estilo literário, ou de um argumento literário, melhor dizendo, chamado silogismo. Diante desse argumento usado aqui pelo apóstolo Paulo, meus amados irmãos, eu gostaria de extrair 3 verdades do texto que nós acabamos de ler. A primeira verdade é a seguinte: se Cristo não ressuscitou, é vã a pregação do Evangelho. Como eu afirmei agora há pouco, a essência do Evangelho consiste em afirmarmos que Cristo ele foi morto, sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Essa é a mensagem central do Evangelho. Cristo ele venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia, completando a sua obra. Se Cristo fosse apenas morto e sepultado, não haveria mensagem. Não teríamos Evangelho. Não existiria a igreja. Se hoje aqui estamos, se temos a palavra do Senhor, se o Evangelho chegou até nós, é porque Cristo ele ressuscitou dentre os mortos. Se não há essa verdade, não há o porquê pregar. Se Cristo não ressuscitou, não faz sentido termos as Escrituras. Toda a história, ela converge para esse fato histórico. Todas as narrativas que nós encontramos nas Sagradas Escrituras apontam para a gloriosa obra que Cristo realizou, ressuscitando os mortos ao terceiro dia, vencendo a morte, triunfando de Satanás e removendo a condenação que havia sobre nós. A segunda lição que nós aprendemos, à luz desse texto, é que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Versículo de número 14. Não faz sentido termos fé. É totalmente inútil as nossas crenças e convicções. Só há sentido em termos fé porque Cristo ele ressuscitou dentre os mortos. A vida eterna só é completa porque nós sabemos que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Temos a esperança, e fé é sinônimo de esperança, de que um dia contemplaremos a face de Deus, viveremos eternamente no novo céu e na nova terra, porque Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos.
Portanto, meus amados irmãos, a nossa fé consiste nessa verdade. A verdade que Cristo ressuscitou dentre os mortos. A verdade de que um dia nós também ressuscitaremos. Que um dia, ao ouvirmos o som da trombeta, os nossos corpos sairão das sepulturas e nós nos encontraremos nos ares com o nosso Redentor, Cristo Jesus. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa certeza de que um dia voltaremos para casa. Estaremos no novo céu e na nova terra. Essa certeza temos porque Cristo ressuscitou. O terceiro e último argumento dessa noite, amados irmãos, é que se Cristo ele não ressuscitou dentre os mortos, somos falsas testemunhas e fazemos Deus de mentiroso. O apóstolo Paulo, então, primeiro, ele fala da sua experiência e da experiência dos seus colegas apóstolos e de outros pregadores também. Ora, portanto, se Cristo não ressuscitou, somos mentirosos. Pregamos uma falsa mensagem, uma mensagem carregada de engano. Paulo, então, afirma que não faz sentido nenhum, em termos igreja, em nos reunirmos em conjunto para lermos e ouvirmos a palavra de Deus e cantarmos louvores, se Cristo ele não ressuscitou. Tudo aquilo é falso. Tudo aquilo é desprovido de sentido e significado se Cristo ele não ressuscitou. E além disso, Paulo acrescenta aqui uma séria exortação. Se afirmamos que Cristo não ressuscitou, se afirmamos que não há ressurreição dos mortos, estamos fazendo Deus de mentiroso. Desde os primórdios, desde o início, logo após a queda, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele prometeu que haveria de enviar o Redentor, o Salvador, e que Ele haveria de sofrer, que Ele haveria de padecer e morrer, mas que ao terceiro dia Ele haveria de ressuscitar dentre os mortos. Afirmarmos que não existe ressurreição é fazermos Deus de mentiroso. E eu e você sabemos que Deus não é homem para mentir. A palavra do Senhor é fiel e ela é digna de total aceitação. Eu e você devemos crer fielmente naquilo que Deus prometeu. Eu e você devemos com confiança crermos em cada palavra que está registrada nas Escrituras, porque elas são fiéis, foram ditas pelo próprio Deus. Portanto, meus amados irmãos, nós vimos nessa noite acerca da importância da ressurreição. Vimos à luz dos versículos que nós acabamos de ler, que se Cristo não ressuscitou, é inútil a pregação do Evangelho. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E se Cristo não ressuscitou, somos mentirosos e fazemos Deus também de mentiroso. Eu e você cremos pela fé que Cristo Jesus ressuscitou. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza. E sabemos que pelo fato de ter Cristo ressuscitado, haveremos também um dia de termos um corpo transformado, um corpo glorioso e imortal, e viveremos para todos sempre no novo céu e na nova terra. Que Deus os abençoe. Que o Senhor conserve firme a nossa fé em o nome de Jesus.